Essa aula corresponde à segunda parte da revisão da V1 de Geografia realizada durante a primeira etapa do ensino médio para o segundo ano escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, na unidade de Lavras. Nessa segunda parte, portanto, eu vou fazer a revisão da resolução das questões 7 e 8, que são questões objetivas, e das questões 9 e 12, que são questões discursivas. Lembrando que o conteúdo desta avaliação ele está contido no volume 5 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo, nas páginas 5 a 21. A questão 7 diz: observe os gráficos abaixo sobre as mudanças na estrutura etária do Brasil entre os anos de 1970 e 2010 e, com base neles, analise as afirmações que serão apresentadas a seguir. A afirmação 1 diz que a evolução da pirâmide etária brasileira mostra uma redução na população economicamente ativa. Então, considerando população economicamente ativa como aquela entre as classes etárias que abrange as idades de 18 a 60 anos, nesse caso, da classe 15, 19 anos até 55, 59 anos, o que se observa é que houve um aumento nessa classe etária, ou seja, um maior volume do número de pessoas com essas classes etárias dispostas na região marcada. Portanto, essa população, a evolução dessa pirâmide, mostra que houve um aumento, ou seja, o contrário do que está propondo esta primeira afirmação. Portanto, é uma afirmação incorreta. A segunda afirmação diz que trata-se de um exemplo de transição demográfica. Então, de acordo com os conceitos que foram apresentados durante as aulas sobre transição demográfica, a gente observa que é exatamente a transição pela qual o Brasil vem passando ao longo dos anos. Então, de 1970, a partir de uma pirâmide etária com a base mais larga, ou seja, com maior número de indivíduos, o maior número de pessoas em idades menores, o maior número de crianças e de adultos jovens, a população brasileira tem passado por uma fase de transição, ou seja, um aumento no número de pessoas na idade adulta e, consequentemente, devido à queda na taxa de mortalidade, o envelhecimento populacional, que implica no maior número de pessoas também nas classes etárias mais elevadas. Portanto, esta é sim uma alternativa verdadeira, pois trata-se de um exemplo de transição demográfica. A afirmação 3 diz que a evolução retrata aumentos nas taxas de fecundidade. As taxas de fecundidade, elas se referem também às taxas de natalidade. Elas têm grande influência sobre a taxa de natalidade. Então, observando a classe etária menor, ou seja, de 0 a 4 anos, a gente observa que na primeira pirâmide etária, essa classe era mais representativa. Na segunda pirâmide, relativa ao ano de 2010, ela já não é tão representativa assim, já que há um número muito maior de pessoas nas classes etárias subsequentes. Portanto, trata-se de uma alternativa incorreta. Já a afirmação de número 4 diz que houve aumento na proporção de crianças e jovens. Então, considerando crianças e jovens até 19 anos, a gente pode comparar esse volume, essa projeção de indivíduos entre as duas pirâmides. Mas se a gente compara essa proporção entre as classes subsequentes, a gente vê que não houve esse aumento na proporção. Na verdade, o aumento na proporção ocorreu exatamente na população adulta, da população economicamente ativa, e não na proporção de crianças e jovens. Portanto, essa afirmação é uma afirmação incorreta. A afirmação 5 diz que a evolução está associada ao aumento na expectativa de vida.
Analisando as maiores classes etárias, é possível observar que realmente houve um aumento na expectativa de vida do brasileiro. Então, considerando essa classe de 65 a 69 até a classe com mais de 80 anos, a gente pode observar que ela passou de 3,7% da população para 6,9% da população. Portanto, essa afirmação é uma afirmação verdadeira, já que houve aumento na expectativa de vida do brasileiro. Com isso, a questão pede que se assinale a alternativa correta, ou seja, a alternativa que contenha apenas afirmações corretas, que é a alternativa C, que abriga as afirmações 2 e 5. A questão 8 diz: o envelhecimento de uma população tem consequências diretas sobre a estrutura e dinâmica demográfica de uma região. Assim, assinale a alternativa que faz a inferência correta em relação ao envelhecimento populacional. Então, analisando a primeira alternativa, alternativa A, ela diz que o aumento dos índices de natalidade e a redução da expectativa de vida proporcionam a aceleração do envelhecimento em uma população. É uma alternativa incorreta, já que isso proporciona a desaceleração do envelhecimento populacional. A alternativa B diz que o envelhecimento populacional pode ser considerado um fenômeno global, pois vem ocorrendo em diferentes regiões do planeta em décadas recentes. Veja bem, trata-se de um fenômeno global, pois ela vem realmente ocorrendo em diferentes regiões. Apesar de não ser um fenômeno que ocorre em todas as regiões, é uma tendência global, pois mesmo em países em desenvolvimento como Brasil e Índia, isto vem ocorrendo e a tendência é que venha a ocorrer em outros países não ditos desenvolvidos, como países que já passam por esse fenômeno há mais tempo, como Noruega, Espanha, Alemanha. Portanto, essa é uma alternativa correta. Porém, é necessário que se analise todas as alternativas para que se tenha certeza de que somente a alternativa B está correta. Então, a alternativa C diz que uma das características do envelhecimento populacional são as altas taxas de mortalidade da população adulta. É uma alternativa incorreta, já que uma das características do envelhecimento populacional são as baixas taxas de mortalidade da população adulta. A alternativa D diz que o envelhecimento populacional reduz os gastos públicos com atividades relacionadas à saúde, lazer e turismo. Alternativa incorreta, já que o envelhecimento populacional aumenta esses gastos. Lembrando que isso também é um nicho de mercado, já que investimentos em lazer e em turismo podem trazer renda para muitas regiões devido à grande demanda gerada pelo aumento da expectativa de vida. E a alternativa E diz que o sistema de previdência social é um dos setores menos impactados pelo envelhecimento. Alternativa incorreta, já que este é o setor mais impactado pelo envelhecimento populacional. Sendo assim, a alternativa correta da questão 8 é realmente a alternativa B. A questão 9 diz: diferencie população absoluta de população relativa. Essa é a primeira questão discursiva da V1. Então, uma resposta adequada seria que a população absoluta se refere à população total de um determinado país ou região. Já a população relativa está associada à densidade demográfica e expressa a distribuição de uma população em uma determinada área. Ou seja, é a relação, exatamente por isso, relativa, entre a população total de um país ou região e a área por ele ocupada, dada em habitantes por quilômetro quadrado. A questão 10 pede que se preencha a tabela a seguir a partir do cálculo da densidade demográfica dos países listados. E a partir disso, que se diferencie e compare os países a partir dos conceitos de populoso e povoado.
Então, o primeiro passo é calcular a densidade demográfica, que é dada pela divisão entre população total e área, já que se trata de uma densidade em habitantes por quilômetro quadrado. Com auxílio da calculadora, se dividiria a população total de cada país pela área territorial de cada um deles. E se chegaria às seguintes respostas: 6,60 habitantes por quilômetro quadrado no Cazaquistão, 123,81 habitantes por quilômetro quadrado na França e 63,16 habitantes por quilômetro quadrado no México. Então, a partir desses dados, na segunda parte da questão, o que se deve fazer é diferenciar e comparar os países a partir dos conceitos de populoso e povoado, a partir dos dados que foram calculados para a tabela. Então, o Cazaquistão é um país que tem quase 18 milhões de habitantes, ou seja, é um país não muito populoso e pouco povoado, com uma baixa densidade demográfica em função da grande área do país. Como curiosidade, o Cazaquistão é o 9º maior país do mundo. Então, exatamente por isso, por uma população não muito grande, distribuída em uma área excessivamente grande, é que o país possui uma baixa densidade demográfica. Já a França é um país mais populoso, com mais de 67 milhões de habitantes. Porém, a França possui um território relativamente pequeno. O território da França se assemelha às dimensões do território de Minas Gerais, por exemplo. Isso faz com que o país tenha uma grande densidade demográfica, 123,81 habitantes por quilômetro quadrado, o que o torna, consequentemente, um país muito povoado. O México, por sua vez, é um país muito populoso, com mais de 123 milhões de habitantes. Porém, como a sua extensão territorial também é relativamente grande, o México é o 13º maior país do mundo, sua densidade demográfica faz com que seja considerado apenas medianamente povoado. A questão 11 pede que se cite um exemplo de vazio demográfico, no Brasil ou no mundo, e que se discorra sobre as suas possíveis causas. Então, como exemplo, no Brasil, poderia ser dado a questão da região central da Amazônia, que possui uma grande extensão territorial e onde habita uma população dispersa, concentrada em algumas poucas regiões, como, por exemplo, a região de Manaus. Apesar de possuir condições favoráveis à habitação, as características naturais da região dificultam uma ocupação homogênea, sendo que as principais vias de locomoção na Amazônia Central são os próprios rios. Exemplos de vazios demográficos internacionais poderiam ser tratados também. Então, por exemplo, a Antártida pode ser considerada um vazio demográfico. Neste caso, com condições bastante desfavoráveis à habitação, diferente da região da Amazônia Central, devido principalmente às baixas temperaturas. Contextos semelhantes poderiam ser aplicados aos desertos. No entanto, as condições, nesse caso, seriam altas temperaturas e escassez de água. Já a questão 2 pede que se analise a estrutura da pirâmide etária da Espanha e que se faça uma síntese sobre sua população de crianças, jovens, adultos e idosos, considerando também os gêneros masculino e feminino. Então, analisando a estrutura populacional da Espanha por meio da sua pirâmide etária, com relação ao número de crianças e jovens, considerando aqui até adolescentes e pré-adolescentes, o que se vê é que a Espanha possui um baixo número de pessoas nessas classes etárias. Isso confere uma estrutura populacional pela base da pirâmide estreitada, o que indica uma baixa taxa de natalidade, consequentemente também uma baixa taxa de fecundidade. Já a análise de jovens, e também considerando aqui adultos jovens, confere um mesmo tipo de análise, ou seja, a base da pirâmide continua estreita até classes que vão além dessa população mais jovem,
Então, até próximo dos 30 anos, há um número reduzido de pessoas na população espanhola. Já o volume de população adulta, já não considerando mais adultos jovens, mas adultos acima de 30 anos até 59 anos, o que se vê é que essa parte compõe o maior volume da população espanhola. Aqui também está incluída a população economicamente ativa, considerando também pessoas a partir de classes etárias anteriores. Então, de 18 a 59 anos, a população economicamente ativa da Espanha possui uma grande importância. Porém, o que a gente observa é que essa população possui uma tendência a não haver reposição, justamente pelas classes etárias mais baixas, ou seja, de pessoas com menor idade, não conseguirem suprir esse maior volume da população economicamente ativa. Já com relação à população de idosos, a gente observa que a Espanha tem também um volume significativo de pessoas nessas classes etárias, inclusive um volume significativo de indivíduos acima de 85 e inclusive também acima de 90 anos. Já com relação aos gêneros, trata-se de uma população relativamente equilibrada, exceto exatamente na classe de idosos. O que quer dizer que, neste caso, as mulheres têm vivido mais que os homens, considerando a população espanhola. Então, principalmente nessas classes etárias de 60 até 79 anos, a gente observa que o percentual da população feminina é maior, mas a tendência também se mantém nas classes etárias de maior idade. Essa análise, então, é uma análise que mostra uma tendência de estabilização, devido principalmente às baixas taxas de natalidade e com pouca reposição, já que a população adulta é bem maior que a população que compõe as classes etárias mais baixas e que apresenta também um grande volume de população idosa, o que é bastante característico de populações em envelhecimento, caso típico do que vem ocorrendo na Espanha. Portanto, essa foi a revisão da AV1 de Geografia, realizada na primeira etapa, sendo que nessa segunda parte foram apresentadas as resoluções das questões 7 e 8, que foram questões objetivas, e das questões 9 a 12, as questões discursivas.